pessoal, tudo bem? Sou Michele Monteiro, advogada. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E também me acompanhe no Instagram, no Facebook, Michele Monteiro, advogada. Lá você terá dicas rápidas sobre o seu direito. O assunto do vídeo de hoje será sobre o planejamento previdenciário. O que seria? De fato, ele é importante? É um custo ou investimento? Eu vou explicar para vocês. Desde que começou essa onda aí das possíveis mudanças da reforma previdenciária, as pessoas se desesperaram e foram correndo para o INSS para pedirem aposentadoria, com medo de que não fossem se aposentar. E elas foram sozinhas, sem antes consultarem um especialista da área para saber se seria realmente interessante elas se aposentarem naquele momento. Então seria justamente o quê? Pedir o planejamento previdenciário, contratar esse serviço. E o que seria o planejamento previdenciário? O que o profissional vai te oferecer? Ele vai fazer uma análise do teu tempo de contribuição para ver se realmente você já tem tempo ou não para adquirir a aposentadoria. Além do mais, ele vai pegar o teu cadastro, que é o CNIS, que é o cadastro onde constam todas as informações sobre a sua vida contributiva, sobre os recolhimentos que você fez como autônomo, daqueles carnezinhos, as empresas que você trabalhou. Então tudo ali consta nesse cadastro, tá? E o INSS, ele utiliza esse cadastro para poder fazer o cálculo para sua aposentadoria. Ocorre que quando você faz esse planejamento, o profissional vai verificar se os dados que constam naquele cadastro, no CNIS, de fato estão corretos, se eles estão completos. Por quê? Com muita frequência a gente vê os dados de forma incompleta, incorreta, e isso pode prejudicar você numa futura aposentadoria. Então o profissional vai verificar e se tiver alguma inconsistência, algum erro, ele vai te orientar a fazer as retificações, tá? Além do mais, no planejamento é verificado qual o valor que você vai receber do benefício. Então, se você já preencheu todos os requisitos, ele vai verificar qual que vai ser seu valor. E se de fato é interessante você pedir aposentadoria naquele momento, tá? Ah, não adquiriu ainda o tempo, então ele vai verificar quanto tempo falta, se você deve continuar contribuindo e qual seria o melhor valor para você contribuir. Então são feitas várias análises para que você tenha um melhor benefício. Então isso seria o planejamento previdenciário. E aí eu vou dar agora para vocês alguns exemplos da importância de fato de ser feito esse planejamento, tá? São casos que eu vivenciei no escritório e que as pessoas não tinham feito antes, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês compreenderem. Uma primeira situação, um autônomo, um contribuinte individual, por exemplo, um médico, tá? Ele acredita que para ele se aposentar com o valor do teto, que hoje do INSS é R$ 5.600 mais ou menos, ele precisa contribuir a vida inteira dele sob o teto. E aí é onde ele está enganado. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o cálculo para o valor da aposentadoria, é puxado a média aritmética simples dos 80% dos maiores salários de contribuição. Ou seja, 20% que serão os menores salários, eles serão descartados. Então, isso subentende-se que você não precisa contribuir a vida inteira sob o valor do teto. E aí eu vou te dar um exemplo em relação a valores para vocês entenderem a economia que você faz, tá? Então vamos imaginar que esse mesmo médico ele precise de 2 anos para se aposentar. E aí nesses 2 anos ele continua contribuindo sob o valor do teto. Então os próximos 2 anos ele vai contribuir sob o teto. Mas será que eu acabei de explicar para vocês que não precisaria, né? Então vamos lá. Então, o valor do teto hoje, R$ 5.645,80. 20% sobre esse valor, que é o valor que a gente vai pagar da contribuição, vai dar R$ 1.129,16. Se eu pegar esse valor mensal, multiplicar por 24, que vai corresponder a 2 anos, eu vou ter o valor de R$ 27.099,80, tá? Então seria esse valor que ele estaria pagando pelos próximos 2 anos. Segura esse valor aí. No entanto,
se ele resolver pagar durante esses 2 anos o piso do INSS, que seria sob o valor do salário mínimo, o valor do salário mínimo hoje R$ 954, 20% sobre os R$ 954, R$ 190,80. Então, os 24 meses de R$ 190,80, nós temos R$ 4.579,20. Então, ele poderia estar pagando nesses últimos 2 anos, sobre o valor total de R$ 4.579. Então, olha a economia que ele teria se ele consultar, né, um profissional antes. Ao invés de ele pagar durante 2 anos R$ 27.099,80, ele pagar R$ 4.579,20, ele vai ter uma economia de R$ 22.520,60. Vai me dizer que essa economia não vale a pena, só o fato de ele ter feito um planejamento previdenciário? Acredito que sim, né? Então vamos lá, outra situação. A situação de que um cliente, nesse do desespero, foi pro INSS e pediu aposentadoria. Ele ganhou a aposentadoria? Sim, só que no caso dele incidiu o fator previdenciário. E muitas vezes, quando incide o fator previdenciário, pode diminuir o valor da sua aposentadoria. Então, ele acabou recebendo uma aposentadoria de R$ 2.000. Ocorre que, se ele tivesse feito planejamento previdenciário, ele seria orientado em esperar apenas 6 meses. Se ele tivesse esperado 6 meses para pedir o benefício, ele entraria na regra 85/95, e quando você entra nessa regra, não incide o fator previdenciário. E sabe qual ia ser o valor do benefício dele? R$ 3.500, ou seja, ele deixou de ganhar R$ 1.500 a mais por mês. Isso faz diferença? Faz, né? Uma outra situação, e a última, pra gente não se alongar muito, vai ser o caso de uma pessoa que ela iniciou a sua vida contributiva pelo regime geral do INSS, e depois ela presta um concurso público, vira funcionária pública e passa a contribuir pelo regime próprio, tá? Da Previdência Social. Então, o que nós temos? Essa pessoa, ela pode, e ela tem em mente que quer se aposentar nos 2 regimes, no regime próprio e no regime geral. Ela pode? Pode, não tem problema nenhum. Basta cumprir os requisitos de ambos os regimes, ela pode ter 2 aposentadorias. Só que ela, com esse pensamento de aposentar nas 2, em paralelo, então ela está trabalhando como funcionária pública, em paralelo ela resolve, por livre e espontânea vontade, contribuir para o regime geral como contribuinte facultativo e passa a pagar 20% todo mês sob o valor do piso lá do salário mínimo, então R$ 190 por mês. Ela poderia ter feito isso? Não. Por quê? Porque a lei fala que quem é segurado do regime próprio não pode contribuir como facultativo para o regime geral. Então quer dizer, Michele, que aquele período que ela contribuiu como facultativo para o regime geral não vai contar como tempo de contribuição? É isso mesmo, não vai contar como tempo de contribuição. E aí ela perdeu o dinheiro? Então, depois que ela começou a pagar e depois nos consultou, o que ela foi orientada? Ela deixou de pagar, logo ela já passou a economizar aí R$ 190 por mês, e os valores que ela pagou, foi orientada a pedir a restituição dos valores que foram recolhidos para o INSS, tá? E esse direito da restituição, ele pode dos últimos 5 anos. Então, olha a importância de ter consultado. Mas se tivesse consultado antes, ela não teria nem gasto todo esse dinheiro, certo? Então, gente, é isso. Deixei alguns exemplos aqui para vocês. Espero que tenham compreendido. Realmente, de fato, o planejamento ele é muito importante de ser feito. Eu entendo não ser um custo e sim um investimento. Eu acho que pelos exemplos que eu dei aí, deu para vocês perceberem bem essa situação. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Um grande abraço, tchau, tchau.